Desembargador Fernando, ela não se Ela é encontra. advogada do Everton, do apelado, é isso? Sabe, né? Bom, na verdade, senhora presidente, eu... É da parte apelada. É? Então, mesmo que ela estivesse aqui, eu ia pedir para ela dispensar. Perfeito. Porque eu estou negando provimento ao recurso do INSS. Recurso conhecido e desprovido. A Vossa Excelência não prefere dar a parte destacada, por favor? Se quiser, faça aqui a leitura. É apelação civil interposta pelo INSS contra a sentença proferida em ação ordinária, que almeja a fixação da data de início do auxílio acidente no dia seguinte ao momento da cessação do auxílio por incapacidade temporária, acidentária, tendo em vista o disposto no parágrafo 2º do artigo 86 da Lei nº tal. O juízo de origem julgou procedente o pedido, fixando o termo inicial do benefício do dia seguinte ao da interrupção da percepção do benefício de natureza substitutiva e determinando o pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal. Eu fiz a questão a decidir, as razões de decidir, mas eu acho que essa aqui é uma matéria tão clara, né? Desnecessário. O termo inicial é o dia seguinte da cessação do auxílio por incapacidade temporária acidentária. Essa matéria é matéria muito batida, eu estou conhecendo do recurso do Instituto, mas negando provimento. Desembargador Duval, eu também acompanho o voto de Vossa Excelência, confirmando o provisório, então, à unanimidade, recurso conhecido e desprovido, consoante o voto do eminente relator. Passamos aqui para a segunda preferência com sustentação oral, também de relatoria de Vossa Excelência, na pauta interna é o 30, trata-se da apelação e remessa necessária sob o número 31076, dígito 98, 2024, final 0171, envolvendo município de Parambu e outros, tendo como parte apelada Tradec Soluções em Iluminação Pública e Infraestrutura LTDA. Já vejo a doutora Júlia posicionada online. Júlia Alice Guardiano, OAB Santa Catarina, né, doutora? OAB Excelências, isso mesmo. Ok. 58.500, confirma? Isso mesmo. Perfeito. Doutora, a senhora dispensa a leitura do relatório? Sim, em nome da celeridade. Perfeito. Pois pode usar os 15 minutos de Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais integrantes desta respeitável Câmara, ilustre representante do Ministério Público e nobres colegas presentes. Inicialmente, a parte apelada, Tradec, Soluções em Iluminação Pública, cumprimento a Vossas Excelências e agradeço a oportunidade da manifestação oral do julgamento, confiando como de costume na levada técnica e senso de justiça que orienta os trabalhos desse grande tribunal. A presente apelação foi interposta pelo município de Parambu contra a sentença proferida em mandado de segurança impetrado pela apelada, que visava sua reintegração ao certame e anulação dos atos administrativos e legais praticados pela autoridade coatora, no processo licitatório destinado à contratação de empresa para manutenção e ampliação da iluminação pública no município de Parambu. A apelante deixou transcorrer em albis o prazo para apresentar informações no âmbito do mandado de segurança. Em seguida, o juiz do ACO concedeu a segurança, reconhecendo o excesso de formalismo na inabilitação da apelada por falhas sanáveis nas tabelas de preço. Importante destacar que, já em sentença, a magistrada registrou que,
abre aspas. Posterior à adjudicação e contratação do objeto licitado, não teria o condão de convalidar nulidades no procedimento licitatório. Fecha aspas. Com isso, a sentença eliminou o risco de danos ao erário de R$ 286 mil, diferença entre a proposta da apelada e da licitante declarada então vencedora, prestigiando assim a economicidade da licitação pública. Foi somente após a prolação da sentença que a parte apelante se manifestou pela primeira vez nos autos, com a interposição do presente recurso de apelação. E, ao fazê-lo, a parte apelante sustentou, em síntese e de forma genérica, a perda do objeto da presente ação, em razão da assinatura do contrato administrativo com a empresa então classificada e do início dos serviços executados no município. No entanto, conforme amplamente demonstrado nas contrarrazões, a apelação não merece sequer ser conhecida, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, afrontando o princípio da dialeticidade. Isso porque a apelante não enfrentou os fundamentos que demonstram de forma clara a nulidade do ato administrativo combatido. Ainda que superado esse ápice processual, é evidente que não houve perda de objeto. Mandamos buscou, desde o início, desde a exordial, a reintegração da apelada ao certame e a anulação do ato coator, bem como de todos os seus atos subsequentes, inclusive do contrato administrativo. A jurisprudência do Colégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nulidade do certame contamina todos os atos posteriores, inclusive o contrato, não havendo que se falar em perda de objeto. Destaca-se nesse ponto o acórdão proferido no agravo regimental de número 2370 de Pernambuco. Esse entendimento já foi, inclusive, recepcionado por esta Corte, conforme precedente da apelação civil número 0054333. Registra-se, excelências, que o Ministério Público, de forma coerente, manifestou-se favoravelmente ao pleito da apelada, tanto na origem quanto em sede recursal. Reconheceu primeiro o direito do sanamento das falhas formais e o prejuízo erário pela desclassificação da proposta mais vantajosa. E, posteriormente, agora em fase recursal, entendeu pela inexistência de perda do objeto, asseverando que a anulação dos atos ilegais não afronta a continuidade do serviço público, mas sim assegura a prevalência do interesse público e a legalidade no procedimento. Nesse ponto, com a devida licença de Vossas Excelências, destaca-se trecho de parecer ministerial que sintetiza com precisão a relevância da anulação dos atos viciados. Abre aspas. A anulação das etapas do procedimento licitatório em questão, incluindo a homologação do resultado e a adjudicação do objeto a outra empresa, não violaria os princípios da continuidade do serviço público, mas sim representaria o respeito e atenção devidos ao princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, anseio da coletividade a ser perseguido e alcançado nas licitações. Fecha aspas. Infelizmente, excelências, o que se vislumbrou é que a apelante insistiu em manter contrato celebrado com base em ato evado de nulidade, em flagrante desrespeito com o cumprimento da ordem judicial. Diante da ausência de efeito suspensivo na apelação, a apelada foi compelida a iniciar o cumprimento provisório de sentença, o que já elimina o argumento de perda de objeto da ação. Inclusive, a apelante, município de Parambu, manifestou-se nos autos do cumprimento de sentença, comprovando ter cumprido a determinação judicial. Isso apenas no dia 5/5/2025, há pouco mais de um mês. Logo, por todos esses fundamentos, requer-se a manutenção da sentença em sua integralidade, com o desprovimento do recurso interposto. A apelada agradece mais uma vez a atenção de Vossas Excelências e permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Parabéns. Desembargador Fernando, é de Vossa Excelência a palavra. Também eu cumprimento a ilustre advogado, parabenizo pela sustentação e vou aqui ler o meu voto na sua integralidade para melhor compreensão e, na verdade, algumas citações de decisórios passados nossos, eu não vou me reportar. Então, eu estou aqui
tendo em vista que foi atendido os pressupostos de admissibilidade, estou conhecendo da apelação e da remessa necessária. A questão devolvida a este tribunal cinge-se ao pedido autoral de anulação da desclassificação da autora na concorrência pública, número 2023, de 2023.12.29.001. Contudo, não faz necessário perscrutar a justeza do raciocínio da juíza Coll, porquanto existe preliminar relativa à necessidade de citação do litisconsorte necessário. De certo, por tratar-se de matéria de ordem pública, artigo 485, parágrafo 3º do CPC, essa prejudicial pode ser suscitada e conhecida em qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive pelo magistrado de ofício, que é o que eu estou fazendo aqui. Outro sim, nada obstante o preceituado nos artigos 10, 933 do CPC, consoante o enunciado 3 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, é desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa. Pois bem, da inicial do mandato de segurança, verifica-se que a impetrante Tradetec Soluções em Iluminação Pública e Infraestrutura busca a concessão da segurança para anular os atos praticados pela autoridade coatora e todos os atos subsequentes praticados em função do ato, inclusive eventual contrato firmado com o município, garantindo-se à impetrante o direito à aceitação de sua proposta e sua reclassificação. Com efeito, a impetrante participou da concorrência pública mencionada, cujo objeto era a contratação de empresa para execução de melhorias, manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública de Parambu. Nesse contexto, a promovente alega ter sido indevida a sua desclassificação, pois era possível o saneamento do erro na sua proposta. Todavia, no caso em epígrafe, a autora não requereu a citação como litisconsorte passivo necessário da empresa vencedora da licitação e principal interessada na manutenção do ato impugnado pela ação mandamental. A decisão a ser proferida pode eventualmente ensejar mudança no resultado da licitação, de modo que a empresa vencedora impugnada, da licitação impugnada, em juízo, corre o risco de ter sua esfera jurídica atingida, o que torna obrigatória a formação do litisconsorte passivo necessário entre a autoridade impetrada e os licitantes, que sofrerão a repercussão em suas esferas, sendo um pressuposto do desenvolvimento regular da ação mandamental. A eficácia da sentença apta a influenciar na esfera jurídica de terceiro impõe o litisconsorte necessário, inclusive, para que surta efeitos em relação ao terceiro ante a ratio essensiae, do artigo 115, 1, parágrafo único do CPC, e do enunciado 631 do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único do artigo 115, na sentença de mérito, quando proferida sem integração do contraditório, ela será nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação aos demais que deveriam integrar o processo. Parágrafo único. Nos casos de litisconsorte passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devem ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. A súmula 631 do Supremo diz: extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove no prazo assinado a citação do litisconsorte passivo. Sobre o tema, trago decisões aqui deste tribunal nesse mesmo sentido. Aliás, trago aqui decisões deste tribunal e do Superior Tribunal de Justiça nesse mesmo sentido. E inicio aqui com uma do ministro Sérgio Cumpina, em que, não vou ler toda, mas diz: processual civil, acorda residente que concedeu o mandado de segurança impetrado, originariamente nesta corte.
cassando ato do ministro de Estado das Comunicações consistente na anulação de certame licitatório para a outorga de exploração de rádio FM, sem que fosse citada a empresa litisconsórcio passiva necessária. Violação literal ao artigo 24 da Lei número 12.016 de 2009, que preconiza a aplicação do procedimento do mandado de segurança dos artigos 46 e 49 do CPC, aplicação da súmula 631 do Supremo. Então, eu só li aqui o cabeçalho, porque ele apenas desenvolve tudo isso que eu já falei aqui. E também estou citando nesse mesmo sentido, do ministro Luiz Fux, e aqui uma da nossa presidente, da desembargadora Lisete Gadelha, e há outras aqui desta Câmara, nesse mesmo sentido, do desembargador Paulo Ponte, e minha mesma, e de outra Câmara, da desembargadora Tereza Neumann Duarte Chaves. Ademais, o artigo 24, digo eu, na Lei 12.016 de 2009, determina a aplicação. Assim, mas isso aqui eu estou repetindo aqui, já foi dito no acordo do ministro lá, eu acho que a matéria já ficou muito clara. Eu não vou me dispensar de fazer a leitura do voto, do resto do voto, apenas vou ler aqui a minha parte dispositiva. Do exposto, com esta remessa necessária para dar-lhe provimento, acolhendo de ofício preliminar de necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário, decretando a nulidade do processo, o qual deverá retroceder até o ato de impetração para que o juízo de origem conceda prazo para a parte autora requerer a citação de todos que devem ser litisconsortes, sob pena de extinção do processo dos termos do artigo 115, inciso 1, parágrafo único do CPC e da súmula 631. Quer dizer, não adianta você prosseguir nisso aqui, se o STJ já, em outros, nos exemplos que eu dei aqui, já extinguiu e mandou adotar essa providência quando do julgamento dos réspes. Então, eu acolho a preliminar de ofício por mim suscitada, conhecendo da remessa, e, por consequência, julgo prejudicado a apelação. É o meu voto, senhora presidente. Também adoto a mesma providência, confirmando o voto provisório, seguindo toda a orientação no voto de Vossa Excelência. Consequentemente, à unanimidade, o presente recurso tem o seguinte julgamento definitivo: remessa necessária provida e apelação prejudicada. Passamos agora à solicitação de mais uma sustentação oral com preferência. Trata-se do processo na pauta interna, é o 37. É de Vossa Excelência a relatoria, desembargador Fernando. Pois não, senhora. Trata-se da apelação cível de número 28.0900, dígito 72, 2022, final, uma sequência de 3 zeros, 1, envolvendo PAN, Distribuidora de Petróleo Limitada, e o Estado do Ceará. No presente recurso, o desembargador José Tarcísio Souza da Silva se declarou suspeito. A doutora Marcela Laís de Azevedo Veríssimo, OAB Pernambuco, 58.988, virtualmente solicitou essa sustentação. Perfeito. Doutora Marcela, por favor, boa tarde. Boa tarde, Excelência. Senhores desembargadores, boa tarde. Perfeito. Doutora Marcela, por favor, Vossa Excelência
Dispensa a leitura do relatório? Dispenso, sim. Muito obrigada e use da melhor maneira os 15 minutos a partir desse momento. Obrigada. De nada. Excelência do senhor desembargador relator, a quem cumprimento todos os componentes dessa Igreja Primeira Câmara de Direito Público e os demais aqui presentes. Boa tarde a todos. Bom, excelências, trata-se de um recurso de apelação interposto pela Fundo Distribuidora do Petróleo a este Egrégio Tribunal que se insurge contra uma sentença que, de forma prematura, extinguiu o mandato de segurança sem resolução do mérito, sob o argumento de suposta ilegitimidade passiva da autoridade coautora indicada pela parte aora impetrante. Senhores desembargadores, o primeiro ponto aqui presente, crucial, que eu venho trazer, reside na nulidade desta sentença, por manifesta ofensa ao artigo 489, parágrafo 1º, inciso 5º, e artigo 1022, parágrafo 1º, inciso 2º, ambos do CPC. Bom, a referida sentença, ela se limitou a enunciar de forma muito genérica que a autoridade coautora indicada pela ora apelante como coautora seria ilegítima, sendo legítimo para figurar no polo passivo da presente demanda o núcleo setorial de combustíveis, e que, ao caso em tela, não se aplicaria a súmula 28628 do STJ, a da teoria da incubação, sem, contudo, estabelecer qualquer correlação entre os atos praticados e as atribuições de autoridade indicada ou o motivo pelo qual não caberia a aplicação desta referida teoria citada. Ao contrário do que afirma a sentença, excelências, a autoridade coautora apontada seria o secretário executivo da Receita do Estado do Ceará. Ele detém, sim, a competência legal para figurar no polo passivo da presente demanda. Isto porque, após a edição do Decreto Estadual número 33.372 de 2019, foram atribuídas a esse agente as mesmas competências que anteriormente eram atribuídas à Coordenadoria da Administração Tributária, conforme preconizava o decreto anterior de número 31.603 de 2014, que é utilizado até hoje, inclusive, nos diversos julgados deste próprio tribunal, em casos idênticos a esse. Peço vênia para ler o referido inciso 12º do artigo 6º desse decreto de 2019, que diz que constituem atribuições básicas do secretário executivo da Receita definir os procedimentos necessários para disciplinar a instituição e a operacionalização referentes aos atendimentos ao contribuinte, normatização, fiscalização e arrecadação dos tributos e tarifas estaduais. Exatamente as mesmas funções que antes competiam à Coordenadoria da Administração Tributária, conforme o inciso 1º do artigo 10º do decreto anteriormente de 2014. Portanto, excelências, não há equívoco algum na indicação da autoridade coautora, sendo flagrante o alinhamento com a própria jurisprudência dessa egrégia corte. Inclusive porque, conforme o próprio inciso 12º do artigo 30 do decreto de 2019, a este núcleo setorial de combustíveis indicado pela referida sentença, cabe apenas efetuar o lançamento do crédito tributário. Ademais, ainda que não se entendesse todos os requisitos, que todos esses requisitos estivessem preenchidos para que haja aplicação dessa autoridade, entenda-se, excelências, que há sim o preenchimento de todos os requisitos para a aplicação da teoria da incampação, perfeitamente caracterizada nesta situação, pois preconiza-se a súmula do STJ que para a aplicação dessa teoria necessitam-se 3 requisitos: o evidente vínculo hierárquico entre a autoridade coautora que prestou informações e aquela que pratica o ato, a existência de manifestação de mérito nas informações prestadas e, por fim, a inexistência de qualquer alteração da competência constitucional, o que ocorre neste caso. Essa possibilidade foi, inclusive, suscitada pelo membro do Ministério Público, que apenas equivocou-se a não reconhecer a manifestação de mérito nas informações prestadas, o que ocorreu de forma clara, conforme foi demonstrado no recurso em tela. Questão essa que apenas ratifica a possibilidade de aplicação da súmula 628 do STJ. Superada, então, excelências, essa preliminar, passa a análise de mérito da demanda, que também se encontra devidamente maduro para o julgamento deste colegiado, nos termos do artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 1º do CPC. Haja vista completa a instrução dos autos, com informações da autoridade coautora, manifestação da Fazenda Pública e parecer do Ministério Público. Aqui, trata-se de uma tese simples, de uma tese objetiva, que já é de conhecimento do tribunal, que é a exigência do adicional de 2% de ICMS destinado ao FECOP, que é o Fundo de Combate à Pobreza do Estado do Ceará, que é manifestamente inconstitucional, na medida em que incide sobre combustíveis,
produtos que ostentam, por sua expressiva previsão constitucional e por sua própria materialidade, um caráter plenamente essencial. O artigo 82, parágrafo 1º do ADCT, ele é absolutamente claro ao estabelecer que este adicional de ICMS destinado ao fundo somente poderia incidir sobre produtos e serviços que forem considerados supérfluos. Não é o caso, excelência, dos combustíveis aqui tratados, cuja essencialidade é reconhecida desde 89 pela Lei 7.783, além de ter sido expressamente reafirmado pela Lei Complementar 194 de 22, que atribuiu interpretação autêntica a este tema, com efeitos retroativos nos termos do artigo 106, inciso 1º do Código Tributário Nacional. Admitir com isso que o Estado estabeleça uma legislação que considere os combustíveis como bens ou produtos supérfluos está se referindo frontalmente ao artigo 110 da Constituição, ou do Código Tributário Nacional, perdão, que estabelece a impossibilidade de uma lei tributária modificar um conceito de direito privado. Permitir, excelências, a incidência desse adicional sobre combustíveis afronta diretamente princípios estruturantes da tributação, como, por exemplo, a seletividade do ICMS em razão da sua essencialidade, artigo 155 da Constituição Federal, o princípio da capacidade contributiva, 145 da Constituição Federal, e o princípio do não confisco, 150 da Constituição Federal. Ou seja, uma vez reconhecida essa inconstitucionalidade da cobrança, é igualmente também, excelências, devido o reconhecimento do direito à restituição ou à compensação desses valores pagos de forma indevida, com a respectiva atualização pela taxa Selic, conforme sedimentado de forma muito clara pelas súmulas 411 do STJ e pelos temas 228 do STJ e o recente julgado 1262 do STF. Não há que se falar aqui, excelências, em ser supérfluo os combustíveis. Muito pelo contrário, são bens declaradamente essenciais. Sempre foram. E em 2022, a lei complementar veio para ratificar essa essencialidade dos combustíveis, não podendo incidir sobre eles um adicional de ICMS destinado a um fundo de combate à pobreza que foi criado para ser cobrado apenas sobre produtos supérfluos. É com isso que requer meu direito, e diante de todo exposto, requer que seja reconhecido, né, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação válida, e caso assim não entenda, afastamento da ilegitimidade passiva com o prosseguimento do feito. E no mérito, o provimento integral da apelação, com a concessão da segurança pleiteada para reconhecer a ilegitimidade da cobrança do adicional de 12% de ICMS sobre esse FECOP incidente sobre os combustíveis, com a consequente autorização, com a consequente declaração do direito para que haja compensação ou restituição dos valores pagos do quinquênio anterior, devidamente atualizados pela taxa Selic, como medida de plena justiça, excelências. Grata pela oportunidade. Parabéns, doutora. Desembargador, é de Vossa Excelência a palavra. Senhora presidente, demais pares, meus parabéns aí à doutora Marcela Veríssimo. Eu atendi, não sei se foi a senhora ou outra advogada, acho que na sexta ou quinta-feira, e ficou até de trazer um memorial, mas não me foi, pelo menos eu não tenho notícia desse memorial ter chegado ao meu gabinete. Mas aqui, senhora presidente, eu quero, em primeiro lugar, examinar uma matéria preliminar de que haveria, digamos, desmotivação na decisão judicial. Então, aqui as questões em discussão consistem em saber se a sentença é nula por ausência de motivação, a autoridade impetrada possui legitimidade passiva de causa, o juízo pode corrigir de ofício o agente coator indicado pelo impetrante na falta da peça de informações, é possível adotar a teoria da incapação? Então, acerca do item 1, supra, a apelante afirma que a decisão recorrida limita-se a declarar que o agente impetrado deveria ser o núcleo setorial de combustível, sem exibir justificativa para tal convicção ou fazer correlação com os argumentos apresentados na petição inicial, na contestação
e no parecer emitido na origem. Examinando o decisório, observa-se que o juiz Acó reconheceu a ilegitimidade passiva de causa, salientando que o impetrante, ou melhor, que a impetrante ataca ato que a impetrante ataca suposta ordem de cobrança do FECOP. Todavia, o secretário executivo da Receita não detém competência para efetuar o lançamento tributário no caso dos combustíveis, mas o núcleo setorial de combustível, conforme o artigo 30 do anexo do Decreto Estadual 33.372/2019. O judicante concluiu que a autoridade em questão não praticou qualquer ato capaz de fazê-lo integrar a relação processual, pois, conforme dito, o suposto ato ilegal foi realizado por agentes integrantes da estrutura do órgão de execução programática da Cefaz. Por fim, transcreveu emendas de julgado desta Corte e pontuou a ausência dos requisitos cumulativos necessários à adoção da teoria da incampação. Diversamente da alegação da insurgente, a sentença não é nula. A motivação, embora sucinta, é suficiente à validade do ato, pois aponta o ato refutado no mandamus e a regra normativa da base em que o julgador concluiu que o impetrado não possui legitimidade passiva de causa, a falta de competência para a prática daquele. Porventura, a convicção judicial adotada, a presente premissas equivocadas, isso deve ser reconhecido para o fim de reforma do deciso, se for o caso, não para sua cassação. Destaque rejeito a preliminar suscitada. Do Duval, também confirmo a rejeição, Excelência. Então, prejudicial, rejeitada à unanimidade, conforme o voto do eminente relator. Passo a examinar a alegação de legitimidade da autoridade impetrada. Na espécie, o feito trata de mandado de segurança de feição mista, preventiva e repressiva, que, em linhas gerais, questiona a legalidade da cobrança da alíquota adicional do ICMS destinada ao FECOP em operações de venda de gasolina, tendo em vista tratar-se de mercadoria essencial, não supérflua. Na exordial, a autora indica o secretário executivo da Receita como agente coator, postula tutela de urgência, além da concessão nos termos seguintes, diz a autora. Conceder a liminar inaudita altera partes, para que a impetrante não mais se submeta à indevida cobrança do adicional da alíquota de 2% do ICMS incidente nas operações com gasolina para o Fundo de Combate à Pobreza, cita aqui as leis complementares, fazendo o recolhimento apenas da alíquota tradicional de tal produto em função de manifestamente indevido ato coator. E para que isto seja possível, que a digna autoridade coatora oficie a refinaria da Petrobras, a refinaria Petrobras Central Petroquímica Importadora, para que não exija ou retenha tais valores referentes ao adicional de 2% da alíquota do ICMS para o FECOP, para que haja a suspensão da exigibilidade do artigo 151, inciso 1, para que haja, abstendo-se de proceder com medidas de cunho retaliativo em função de tal determinação, tais como o não envio de ofícios, atuações fiscais, negativa de CND, CPD, inscrição no CADIM e Serasa, ou em dívida ativa, dentre outros, sob pena de crimes de prevaricação e ou desobediência, sanções administrativas e aplicação do artigo 26 e tal. Conceder a segurança e declarar o direito líquido certo da impetrante de não mais se submeter à indevida cobrança do adicional de alíquota do ICMS, declarando, por consequência, o direito à compensação tributária.
E no final ela diz, determinando a digna autoridade impetrada que proceda com todos os atos necessários à efetivação da ordem, inclusive expedindo um ofício às refinarias centrais petroquímicas importadoras para que não retenham tal adicional, abstendo-se de sanções de cunho relativo em função da ausência de tal recolhimento de adicional de alíquota, com autuações fiscais negativa, o que ela repetiu lá em cima. Ora, considerada a estrutura organizacional e hierárquica da pasta fazendária, lei estadual 16.710 de 2018, em mandado de segurança, voltada à tutela jurisdicional supracitada, certamente não é atribuição da autoridade de status superior atender à determinação judicial de expedição de ofícios, assim como de abstenção do lançamento do tributo, de inscrição do débito em dívida ativa e do indeferimento de certidão negativa ou certidão positiva com efeito negativo. Ao contrário da tese autoral, o artigo 6º, incisos 11 e 12 do referido decreto, não sustenta a intelecção de que o ato questionado no presente URIT insere-se entre as atribuições do secretário executivo da Secretaria da Fazenda do Estado, porque o dispositivo prevê atividades funcionais genéricas de coordenação voltadas ao bom relacionamento entre o fisco e o contribuinte e de definição de procedimentos. No presente URIT, o agente indigitado, coator, deve ser a autoridade que possui poder para exigir da parte impetrante o recolhimento do ICMS. Atribuição funcional específica não está no âmbito da atuação do secretário executivo da Fazenda Pública, que não detém competência legal para as referidas providências reclamadas. Tais assertivas, por determinação do artigo 142 do Código Tributário Nacional, são atribuições de autoridades fiscais de escalão hierárquico inferior. Não vou ler aqui, eu transcrevi, porque é conhecimento de todos. O secretário executivo, em síntese, não lança impostos, nem efetua a cobrança de tributo, nem poderia, né? Até porque ele não é um agente fiscal. Né? Necessariamente, pode até ser que seja, porque você pode escolher até o secretário da Fazenda, um agente, como tivemos a doutora Fernanda Pacobaíba, que era uma funcionária da Secretaria da Fazenda, que foi secretária. Mas, enquanto secretária, ela não tem essas atribuições de agência. Nessa perspectiva, a jurisprudência superior do Tribunal de Justiça foi uma orientação no sentido de que o secretário da Fazenda, ou como em caso, o secretário executivo daquela pasta, não possui legitimidade para ocupar o polo passivo do mandamus, em que se busca afastar a cobrança dos tributos. Cito aqui uma jurisprudência da ministra Regina Helena Costa, do ministro Gurgel de Faria e do ministro Napoleão. Nesse sentido, também cito um aqui desse modesto relator. Tributário e processual do civil, agravo de instrumento, mandado de segurança, preventivo, diferença de alíquota do ICMS, tutela provisória concedida para impedir a exação. Secretário Executivo da Fazenda do Estado do Ceará, preliminar recursal de ilegitimidade passiva, efeito translativo, denegação da segurança. Não vou aqui ir aos detalhes dessa jurisprudência minha. E em diversos mandados de segurança originários nesta corte, como pronunciei-me acerca da ilegitimidade passiva do titular da Secretaria da Fazenda, que também os mesmos argumentos servem para o secretário executivo. Então, eu cito aqui várias jurisprudências minhas, da desembargadora Lisete, do saudoso desembargador Jucídio, etc. Então, considerando o disposto no artigo 927, inciso 4 e 5º do CPC, que determina aos órgãos julgadores a observância de enunciado e súmula do STJ e da orientação do plenário do órgão especial ao que estiverem vinculados, os mencionados acordos são decisões monocráticas que devem ser adotadas como paradigma para os casos análogos.
Outro sim, para a aplicação da teoria da incapação, que é solicitada aí também, é necessário que a autoridade impetrada adentre o mérito do mandado de segurança nas informações prestadas. Entretanto, em caso sequer foi ofertada tal peça processual. Então, se não foi ofertada essa peça processual, não há como entender que houve atendimento aos requisitos da teoria da incapação. Então, o Estado será manifestou-se quanto ao mérito do mandando, não satisfaz a exigência em comento, haja vista que a súmula 288 diz que a teoria da incapação é aplicada no mandado de segurança quando presente cumulativamente os seguintes requisitos: existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e a que ordenou a prática do ato impugnado, manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas, ausência de modificação da competência estabelecida na Constituição. Então, aqui eu trago exatamente uma jurisprudência do STJ, do ministro Francisco Falcão, que diz: em mandado de segurança, concessão de aposentadoria, indeferimento da inicial, cesseamento de defesa, não demonstração do prejuízo e legitimidade passiva da autoridade coatora, teoria da incapação, inaplicabilidade do caso concreto. Então, ele repete isso aqui que eu disse, né? A não observância desses requisitos não autoriza a aplicação da teoria. Então, desse modo, não prospera a pretensão de um reconhecimento de legitimidade ativa, tampouco o reconhecimento da teoria da incapação, ante o não atendimento ao que dispõe a súmula 268 do STJ. Então, nesse sentido, senhora presidente, eu nego o provimento da apelação. Desembargador Duval, quanto ao mérito. Perfeito. Também acompanho Vossa Excelência no mérito, até porque, benditos votos provisórios que a gente pode examinar bem, com muita clareza, e torno definitivo o voto provisório lançado, acompanhando integralmente o entendimento lançado por Vossa Excelência. Dentro dessa verdade, nós temos para o presente recurso preliminar rejeitada à unanimidade e, no mérito, a apelação conhecida e desprovida à unanimidade, consoante o voto do eminente relator. Parabéns, doutora Marcela, de qualquer forma. Passamos aqui para o quarto pedido de sustentação oral, e é, de novo, Vossa Excelência, desembargador Fernando. Faz parte, né? Na pauta interna, é o 8. E trata-se da apelação cível 32381, dígito 84, 2023, final 0064, envolvendo como apelante a senhora Regina Célia Cunha de Souza e apelado o Instituto de Previdência do município de Fortaleza. A sustentação oral ficará a cargo da doutora Victória Alvarez Trancoso Corbacho, OAB Bahia, 58.514. Boa tarde, doutora Vitória. Boa tarde, Excelência. Tudo bem? Não. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, perfeitamente. Muito obrigada e faça bom uso dos 15 minutos. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Vitória Alvarez Troncoso Corbacho, BBA 58.514. E, Excelências, eu vou ser bem breve nesse caso, porque o processo ele versa sobre um pedido, né, inicial de autorização de uma cirurgia oncológica, onde a parte autora buscou a rede do IPM, né, a parte recorrida nesse caso, para conseguir realizar a sua cirurgia, não encontrou médicos credenciados, especialistas em cirurgia de cabeça e pescoço, que é o que ela precisa para esse procedimento cirúrgico, e então buscou um médico particular, né, que solicitou um procedimento cirúrgico e
o IPM negou esse procedimento cirúrgico com a informação de que teria esses profissionais credenciados, então não poderia a parte autora realizar a cirurgia com médico particular. Mas, Excelência, a sentença ela foi de improcedência, né, entendendo que o IPM teria essa rede credenciada, informou, inclusive, que o IPM teria um corpo clínico no Hospital São Raimundo e no Instituto do Câncer do Ceará, só que a discussão aqui, Excelência, é médicos credenciados, tá? Não é hospital credenciado, porque, né, novamente, a parte autora buscou esses médicos credenciados e não foi encontrado nenhum médico. O IPM alega que existe um credenciamento com a Cooperativa de Cirurgiões de Cabeça e Pescoço, né, a CCP, e que os médicos estariam discordando desses valores desse contrato de credenciamento e, por isso, a parte autora não conseguiu realizar a cirurgia. Mas, Excelência, se Vossa Excelência observarem, o contrato de credenciamento que o IPM informa que está válido, ele é um contrato de 2014, se eu não me engano, eu não tenho o ano exato agora, mas é um contrato antigo e ele foi rescindido, né? Existe um edital, existe uma publicação no Diário Oficial da rescisão desse contrato. Então, atualmente, os médicos que eram credenciados ao IPM, agora eles são exclusivamente credenciados à Cooperativa de Cirurgiões de Cabeça e Pescoço, a CCP, e atualmente não operam mais recebendo esses honorários de forma credenciada pelo IPM. Então, assim, a parte autora, ela acabou sendo recorrente nesse caso, acabou sendo penalizada, porque até o presente momento não realizou o procedimento cirúrgico, né, que é uma urgência oncológica, até o momento ela não conseguiu realizar, porque não tem médicos credenciados no IPM e não tem autorização nem o valor para poder pagar o médico particular, né, para poder realizar esse procedimento cirúrgico. Então, assim, existe nos autos a comprovação dessa rescisão desse contrato com o IPM, existe, inclusive, uma informação pública, existe um edital, né, publicado no Diário Oficial da rescisão desse contrato, e eu queria chamar a atenção de Vossas Excelências também para o parecer do Ministério Público, né, que foi juntado no ID 1747-5233, onde o Ministério Público opina pelo provimento desse recurso, né, o conhecimento e o provimento integral desse recurso, para reformar a sentença no sentido da determinação da autorização e custeio da cirurgia na rede credenciada do IPM, porém com a observação de que, se não existir esse médico credenciado, que determine a autorização e pagamento para o médico particular, e, inclusive, ele entende, né, o parecer do Ministério Público pela condenação do IPM ao pagamento de indenização por danos morais, porque, veja, existe uma briga entre médico, cooperativa, hospital, planos de saúde, mas que o consumidor, né, a parte recorrente nesse caso, é que está sendo penalizado. Né, a conduta de um plano de saúde deveria ser o quê? Autorizar a cirurgia, uma cirurgia oncológica, né? A parte autora tem, se eu não me engano agora, câncer de tireoide, precisa realizar esse procedimento cirúrgico, até o momento não realizou. Então, o IPM deveria autorizar esse procedimento e depois discutir com os médicos cooperativas as questões, né, dos valores, e não penalizar a parte autora, impedir que a mesma faça a cirurgia, porque ela não tem condições de arcar com esses honorários médicos, né? E depois brigar com os médicos e não penalizar a parte autora por essa briga financeira entre os planos de saúde e essas cooperativas. Então, eu queria, né, tirar esse tempinho para fazer essa citação do parecer do Ministério Público, que é bastante interessante, e ela diz: a contestação e as contrarrazões do IPM, né, informam que há um impasse a ser dirimido no que diz respeito ao valor que o IPM está disposto a pagar aos profissionais, conforme tabela, e o valor que os médicos credenciados entendem como justo para a realização do procedimento. Tal divergência afeta a realização do procedimento cirúrgico, significando, em última análise, negar o tratamento, né, amparado pelo contrato e contrariando sua finalidade e natureza de assistência à saúde. Destaca-se que o procedimento cirúrgico requerido visa se tratar de uma urgência oncológica. Então, fecha aspas,
É exatamente o que eu, venho trazendo para Vossas Excelências. A parte autora, até o momento, não realizou esse procedimento porque não existem médicos credenciados ao IPM. Todos se descredenciaram, se filiaram a essa cooperativa e acabou que a parte autora recorrente, nesse caso, é que está sendo prejudicada sem realizar o seu procedimento cirúrgico, com o seu caso de saúde agravando, podendo ter sequelas com essa não realização da cirurgia. Então, minha sustentação é no sentido da reforma da sentença, a reforma integral da sentença para determinar o custeio da cirurgia em rede credenciada e não havendo essa rede credenciada, especificamente médicos credenciados, que seria determinado o custeio conforme o orçamento já juntado nos autos e indenização por danos morais, pelo transtorno que a parte autora vem passando, inclusive, com essa negativa e essa demora na autorização do procedimento. É como sustento, excelência. Obrigada, doutora. Desembargador Fernando. Pois não, senhora presidente, eu vou também ler aqui. Em primeiro lugar, eu estou rejeitando a preliminar por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a alegação de inépcia da inicial suscitada em contestação foi simplesmente replicada em contrarrazões ao apelo, depois de sua rejeição em sentença. Então, discute-se neste... sim, é uma preliminar aí. Por favor. Quanto à prejudicial, desembargador Durval. Perfeito. Também confirmo o voto provisório já lançado, acompanhando o entendimento de Vossa Excelência. Preliminar, rejeitada à unanimidade. Discute-se neste recurso se o Instituto de Previdência do município de Fortaleza efetivamente disponibilizou rede credenciada funcional e apta para realizar o procedimento de tireoidectomia total no tempo e na forma necessárias à urgência do caso. Se a autora tem o direito de realizar a cirurgia com um médico de sua confiança, fora da rede, em razão da continuidade terapêutica e da gravidade do quadro clínico, se a conduta do IPM configura recusa abusiva de cobertura e se causou dano moral indenizável à autora, e se seria cabível a inversão do ônus da prova, impondo ao IPM o dever de comprovar a existência e efetiva disponibilidade na rede credencial. Analisando a sentença, observa-se que, após refutar a preliminar de inépcia da inicial, a julgadora Có observou que o médico assistente da autora, Dr. Marcelo Esmeraldo, integra a Associação dos Cirurgiões de Cabeça e Pescoço credenciado pelo IPM, conforme demonstrado por pedido do médico da autora, que indica a CCP como recebedora dos honorários, termo de credenciamento e o edital com os valores de honorários pré-estabelecidos. Reconheceu-se ainda que outros prestadores de serviços, que outros prestadores credenciados, como o Hospital São Raimundo e o Instituto do Câncer, possuem profissionais aptos à realização da cirurgia custeada pelo IPM Saúde. Na decisão impugnada, também está consignado que o contrato obriga o IPM a custear os procedimentos apenas em sua rede credenciada e que a autora não tem o direito de escolher livremente médico ou hospital fora dessa rede, exceto se estiver caracterizada situação de urgência ou emergência e, nesse caso, não houver a possibilidade da realização dos procedimentos dentro da rede. Em conclusão, em relação ao dano moral alegado, a magistrada singular entendeu que a autora não comprovou abalo psicológico ou situação vexatória indenizável, tampouco a recusa de cobertura dentro da rede credenciada, não se desincumbindo do ônus probatório, artigo 373.1 do CPC, não havendo ato ilícito a implicar a indenização. Na hipótese dos autos, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à situação em exame, por força da súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entes de autogestão. Logo, não há falar em inversão do ônus da prova
do artigo 66, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do STJ tem entendido que aos planos de saúde na modalidade de autogestão não se aplicam o Código de Defesa do Consumidor, mas as regras do direito civil associado e associativo, porque a relação entre as partes é institucional, associativa ou estatutária, e não meramente contratual e mercantil. Não há assimetria típica das relações de consumo. O vínculo é regido por normas de entidades patrocinadoras. Então, eu cito aqui uma jurisprudência nesse sentido, que enumera todos esses fatos que eu estou enumerando, do STJ, da relatoria do ministro Humberto Martins. É preciso esclarecer ainda que as resoluções da ANS se aplicam aos planos de saúde em autogestão, todavia, esses planos também possuem regulação própria. Em outras palavras, os planos de autogestão têm liberdade para regular-se a si próprios e tais regulamentos podem eventualmente divergir da disciplina conferida à matéria pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, devendo-se atender às normas jurídicas que regulam de modo geral o sistema. Nada obstante esse entendimento quanto à não aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde sob modalidade de autogestão, deve-se observar o princípio da força obrigatória do contrato e as regras do Código Civil em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes. A jurisprudência do STJ orienta competir ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete o seu paciente, não incumbindo a seguradora discutir o procedimento, mas custear despesas de acordo com o melhor técnico. Ao que se pode inferir da prova documental acartada nos autos do processo eletrônico, o Instituto de Previdência disponibilizou a sua rede credenciada para procedimento indicado pelo médico que assiste a recorrente. Há, portanto, instituições hospitalares onde realizar o procedimento total no tempo e na forma necessária à urgência do caso, inclusive o hospital solicitado pela autora. Não é razoável, no entanto, exigir-se do plano de saúde nomear quais os médicos especialistas há no quadro de pessoal desses hospitais para a realização da referida cirurgia. Isso porque tal informação há de ser prestada por cada uma das instituições hospitalares responsáveis pela contratação dos profissionais que ali prestam serviços. No que diz respeito à realização de cirurgia com médico de sua confiança, fora da rede, isso é legalmente possível, desde que não haja óbice da instituição hospitalar e de que as despesas que extrapolem a tabela do plano de saúde em autogestão sejam pagas exclusivamente pelo interessado em procedimento. Verifica-se do pedido contido na inicial que a autora requer que a cirurgia seja realizada no Hospital Uniclinic, que possui convênio com o IPM, e que os honorários do médico anestesiologista e do médico que assiste, bem como de toda a equipe médica dele, conforme o orçamento particular, sejam custeados pelo IPM Saúde. No ID 172, 26, 473, consta que a apelante foi diagnosticada em junho de 2023 e que o IPM, já em julho, emitiu as guias com autorização para a cirurgia. O réu A2 disponibilizar o procedimento cirúrgico total e possuir médicos e hospitais credenciados aptos para a realização do procedimento. Logo, não se verifica abuso por parte do ente público em fixar uma rede de atendimento desde que cumpra, no mínimo, todos aqueles procedimentos regulados pela Lei 9.656 de 1998. Nesse sentido, mutatis mutandis, já decidiu o Tribunal de Justiça que, em caso de recalcitrância do usuário do plano de saúde, que insiste na realização
de procedimento com médico de sua escolha, não há como se imputar à entidade administradora do plano de saúde a responsabilidade pela demora ou mesmo pelas despesas extraordinárias com o médico. Então, eu cito aqui um acordo da desembargadora Jane Ruth Maia Queiroga nesse mesmo sentido, em que ela diz o seguinte: a recalcitrância do usuário do plano de saúde que insiste na realização de procedimento médico de sua escolha, embora a operadora do plano de saúde que comprovou ter autorizado a cirurgia do paciente como médico especialista na rede credenciada, recusa do usuário. Aqui, inclusive, a desembargadora Jane Ruth está julgando até de um plano particular mesmo, né? Que a Câmara dela é direito privado. Bom, por conseguinte, ainda que não houvesse profissional especializado, especialista credenciado à rede de atendimento colocada à disposição do IPM, a norma determina que a prestadora do plano de saúde garanta o atendimento por prestador não credenciado, resolução tal. No que tange a pretensa obrigação do IPM de pagar os honorários do médico de confiança da autora, a norma legal não autoriza e não há nos autos documentos que corroborem tal dever por parte da entidade de autogestão, devendo-se observar o disposto no artigo 32 da Lei dos Planos de Saúde, no que é aplicável quanto a ressarcimento de serviços dos usuários de planos de saúde, quando atendidos em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas integrantes do sistema SUS. A pretensão da recorrente, portanto, não encontra respaldo na legislação de regência, nem a prova dos autos, que, aliás, é preciso também ter cuidado, que tudo se impede o mandato de segurança, quando o mandato de segurança a prova é pré-constituída, ou está nos autos ou não está. Não há dilação probatória. Então, não se podendo imputar ao IPM qualquer recusa ou demora em assisti-la, razão pela qual não procede o seu pedido de indenização. Sentença há de ser retificada de ofício em relação à forma de arbitramento da verba honorária, fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa. Em verdade, tratando-se de questão de ordem pública, o arbitramento do ônus da sucumbência de matéria de saúde, bem jurídico de valor inestimável, deve ser procedido por apreciação equitativa, conforme precedentes do STJ desta Corte. Desta feita, com esteio. Não, mas aqui não houve sucumbência, né? Do IPMS. Não. Então, do exposto, com êxito apelo para negar-lhe provimento. Dado o insucesso da autora, majora em R$500 os honorários, nos termos do parágrafo 11 do artigo 85, naturalmente suspenso por força da assistência judiciária. Perfeito. Desembargador Duval, quanto ao mérito. Microfone. Pois não. Deveria ela se remunerar e não o próprio plano, né? Porque o plano tinha, no convênio tinha os médicos disponíveis, mas ela tinha preferência. Perfeito. Eu já acompanhei Vossa Excelência Isso. No mérito também. A única coisa que eu gostaria de lembrar é que é uma obrigação de fazer, não é um MS, não. É obrigação de fazer. Mas eu acompanho literalmente, integralmente o voto lançado por Vossa Excelência, tanto na prejudicial... Realmente A obrigação de fazer. Isso. E, no caso, pelo conhecimento do mérito e desprovimento. Sendo assim, o julgamento definitivo do presente recurso é
prejudicial rejeitada à unanimidade e a unanimidade no mérito conhecido e desprovido, consoante voto do eminente relator. Senhores, então assim findamos as nossas preferências e sustentações orais, porque sem sustentação oral, nenhuma preferência foi requerida. Não temos hoje extra pauta. E os processos que já foram anteriormente anunciados, nós já fizemos o julgamento, não teve nenhum que ficasse suspenso, e eu passo, então, a distribuição de cada um no sistema, que é o que está predominando agora, Perfeito. o PJE, sob a... Perfeito. Nós temos aqui, considerando os adiamentos, sob a relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, que apresentou uma pauta bem considerável. Nós temos do 1 ao 45, salvo o 14 e o 28, que estão sendo adiados. Confere, né, desembargador? Eu estou adiando, até comunico aqui, porque é importante para todos nós. Perfeito. Eu estou adiando porque houve decisões recentes do Supremo Tribunal Federal com relação àqueles contratos temporários, sim, admitindo a possibilidade de você julgar os dois temas conjuntamente. Uhum. Que a gente vinha aqui fazendo a separação. Perfeito. E até houve um recurso especial que foi negado por provimento, porque havia uma decisão anterior aqui do desembargador Paulo Ponte, nesse sentido, que realmente no começo a gente fazia conjuntamente, depois passamos a fazer separadamente, isso, em razão até de uma decisão lá do ministro Sebasque, antigo e tal. Então, por essa razão é que eu retirei esses dois para fazer o exame à luz dessas novas, perfeito, dessa nova orientação do Supremo. Perfeitamente. Só aqui, anunciando que o 14 é uma apelação cível sob o número 20.12.25, dígito 71, 2022, 806, que é o de costume, final 0062. E o 28 é também uma apelação cível sob o número 3.476, dígito 09, 2023, final 0108. Com relação sob relatoria do eminente desembargador Duval Aires Filho, sim, que estava numa pauta do 46 ao 75, ficam adiados o 46 ao 59, Vossa Excelência confirma? Sim. Perfeito. E 74 e 75, correto? Perfeito, perfeito. Notei. Todos já devidamente levados à publicação com a intimação dos respectivos advogados, que agora ficam ciosos do seu adiamento. Sob a nossa relatoria, temos do 76 ao 95, adiando o 80 e o 87 perante aquelas observações. Perfeito. Certo? O 80 se trata... Engraçado é que o PJE, viu, desembargador? Quando eu voto, muitas vezes ele diz que eu não votei. Nesse ano eu não votei, botou como se eu tivesse votado. Votando. Não é o seguinte, foi a desembargadora Elisete, relatora, ele acompanhando, né? Eu achei muito engraçado quando eu vi uma mensagem para ela. Não, graças a Deus, né? Então, o 80 é um MS, e é sob o número 30.27.453, de 34, 2024, final, uma sequência de 301. E o 87
É uma apelação cível sob o número 300-4068-44, 2024, final 0167. Esses estão adiados. Na verdade, eu retirei de mesa para melhor análise. Sob a relatoria do eminente desembargador José Tarcísio Souza da Silva, nós temos pautados na referida plataforma do 96 ao 117 e o adiado é o 101. Confirma, Excelência? Perfeito. Trata-se da apelação cível sob o número 2588, dígito 76, 2000, final 0150. Desta forma, nós temos por vencida a pauta. E aí, como de costume, eu faculto a palavra aos eminentes pares para alguma moção, alguma motivação que possa merecer registro na ata. Excelência nenhuma. Desembargador Duval também não. Desembargador Tacílio. Ok. Eu também não tenho. Ministério Público quer fazer alguma consideração? Vossa Excelência, não, doutor João Ricardo. Então, agradecendo muito a presença de todos, tanto aqui no átrio, né, quanto online. Dou por definitivamente vencida a presente pauta. Muitíssimo obrigada a todos.